João Fonseca venceu mais uma em Wimbledon. Dessa vez, ele bateu o americano Jenson Brooksby em 3 sets a 1, um jogo bem difícil, e carimbou vaga para a terceira rodada do Grand Slam londrino, tornando-se o primeiro brasileiro a avançar a tal fase desde Tomás Bellucci em 2010, isso falando do masculino, já que a Bia fez terceira rodada no ano passado e quarta rodada em 2023. A Bia que infelizmente hoje caiu para Dalma Golf. Hoje não, né? Ontem, que eu tô gravando hoje. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse jogo contra o Brooksby, jogo difícil, um jogo com muitas nuances, e também falaremos sobre o pré-jogo contra Nicolas Jarry, chileno, 143 do mundo, e que será o adversário do João na luta pela vaga na segunda semana. Aliás, o João tornou-se também um dos tenistas mais jovens da história a avançar a terceira rodada de Roland Garros e de Wimbledon no mesmo ano, aos 18 anos de idade. Eu sou o Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no Tênis Além do Óbvio. Então, se inscreva no canal, curta um vídeo, ative o sininho das notificações e se você quiser contribuir com o canal, você tem a opção do Live Pix. Basta você direcionar a câmera do seu celular aberta na opção Fotos. Aqui nesse QR Code vai sair um link para vocês e lá tem a opção do Live Pix, que é bem segura. Você pode contribuir aí com a quantia que você achar que pode ajudar o canal, certo? E também tem o link na descrição do Live Pix. Sem mais delongas, vamos falar então da vitória sobre Jenson Brooksby e do pré-jogo contra Nicolas Jarry. O João venceu o jogo em 4 sets, num jogo que foi bem exaustivo, porque foi uma batalha diferente, né? O João Fonseca teve que encarar situações aí que são incomuns, já que o Brooksby ele tem um jogo bem heterodoxo. Joga com bolas muito retas e baixas, tem golpes um pouco diferentes, né? O slice de esquerda com duas mãos, usa muito o slice de direita, né? A mecânica dos golpes dele faz com que seja de difícil a leitura de qual a direção ele vai mandar a bola, tem muita variação. Enfim, um jogo que é taticamente caótico e que torna, principalmente para um tenista de 18 anos, muito difícil de ser enfrentado, mais ou menos como é contra o Alexander Bublik. E o destaque para mim é o 5-4, quando ele sacava para vitória, tinha 0,40, conseguiu reverter o game e fechar a partida. Por que eu destaquei esse último game? Porque a vitória ela passou muito pelo saque do João, como eu tenho falado. Né? O pessoal até brinca comigo, que começou o vídeo eu falo, o jogo passa pelo saque do João. Mas é isso mesmo, e vai ser assim contra o Jarry também. Então o João passou por mais um teste. Agora, o próximo adversário, Nicolas Jarry. Olha, não se enganem por esse lance do Jarry ser atualmente o 143 do mundo. Esse não é o ranking real dele no sentido do nível. O Jarry, até o ano passado, ele era número 16 do ranking, frequentava o top 30 sempre. E esse ano passou por uma má fase muito grande, despencou no ranking. Mas está fazendo uma remontada nesse torneio, né, na grama londrina. Passou o quali muito bem. Na primeira rodada tinha 2-0 contra o Holger Rune, número 8 do mundo. O Jarry foi lá, virou em 3-2. Depois, agora, enfrentou o Lerner Tien, né, o grande Lerner Tien, e atropelou 6-2, 6-2, 6-3. E é o seguinte, nesses 5 jogos que ele já fez em Wimbledon, contando quali chave, ele foi quebrado apenas em 2 sets, nos 2 sets que ele perdeu para o Rune. Nos outros todos, não sofreu quebra. E nos últimos 5, não teve quebra. E outra, hein? Ontem, contra o Lerner Tien, ele não teve break point contra. Tá sacando muito, tá sacando demais. Já que tem 2,1 metros de altura. E, voltando à questão do ranking, eu acho que a forma correta de interpretar o Jarry não é como 143 do mundo, mas sim como um ex-top 20. Eu acho que clareia mais, né, a distinção sobre qual é o nível do Jarry. Né? Não é um 143 do mundo usual. Se fosse um 143 do mundo usual, um cara que sempre frequenta essa zona do ranking, né, que nunca tenha se atirado, né, no top 20, seria um jogo teoricamente bem tranquilo para o João. Não é o caso do jogo contra o Jarry.
A gente vai ver que vai ser um jogo bem duro. Porque além de estar sacando muito, o Jarre ele tá conseguindo também ir bem nos games de devolução. O Jarre, ele é uma espécie. Ele não é um server bot, né? Que é o cara que só sabe sacar. Ele é um cara que tem seus predicados do fundo da quadra. Ele sabe acelerar a bola, tem uma boa direita, avança bem a rede, mas ele está adotando uma estratégia em Wimbledon que tem dado muito certo e que é a estratégia padrão dele, né? Que é encurtar muitos pontos e ir para a bola na devolução. A bola sobrou na devolução, ele vai acelerar. Vai errar muito? Vai errar muito. Mas faz parte da conta dele, né? Ele não dá ritmo. Ele não dá ritmo de uma forma oposta ao Brooksby. Enquanto o Brooksby é o cara do slice, do tapa na frente, da devolução, do saque mais ou menos, o Jarre é o oposto. É o cara do saque devastador, saque primeira bola. Saque primeira bola é o quê, né? O Jarre não é o cara do ace. Ele dá muitos aces, sim, mas ele é o cara que tem um saque muito tático, que consegue direcionar o primeiro saque para voltar uma bola e aí ele fazer o winner nessa primeira bola que vem depois do saque. E, no entanto, ele tem uma dificuldade clara, que são as trocas de bola mais longas. Por ser um cara de 2 metros, 2 metros e 1 de altura, tem um centro de gravidade mais alto, ele tem dificuldade com devolução, principalmente na grama que a bola quica abaixo, porque ele tem que abaixar mais do que outros caras. E também é um cara que não tem uma mobilidade muito boa. Para 2 metros, até que ele tem uma mobilidade boa sim. Mas no geral, né, não é uma mobilidade das melhores. Até porque é difícil você ter uma mobilidade como um cara de 1,85 m, 88 tendo 2 metros de altura. Então, o que que acarreta essas questões? O Jarry não é um cara bom nas trocas de bola. Ele diminui muito o aproveitamento dele conforme vai aumentando o número de trocas no ponto. E aí, a gente já entende um dos fatores-chave para a vitória do João, que é tentar ao máximo fazer com que o ponto no saque do Jarry se alongue. Né? Acho que essa é a grande questão. Antes de falar disso, é o seguinte: o Jarry ele tem um aproveitamento brutal no saque, né? Ele confirma quase 90% dos games de saque dele, mas atualmente é um dos piores devolvedores do circuito, né? Ele quebra, esse ano, se eu não me engano, ele quebrou menos do que 10% dos games de saque dos adversários. Mas agora voltando nessa questão da tática, né? Começar pelo tal do saque. De novo, né? O jogo passa pelo saque do João. Tá jogando com um sacador que vai dar pouca chance para ele. O João vai ter pouquíssimas chances de quebra, se tiver. Então, nos games de saque, o João tem que ser perfeito. Gente, lembra o que eu falei do jogo contra o Fritz? Pega e copia e cola. A estratégia é bem parecida, mas o Jarry, ele não é um tenista do mesmo nível do Fritz, né? Não estamos falando aí do Roger Federer, né? Não estamos falando de um tenista que atualmente é topo de tabela, como é o Fritz. É um bom tenista, vai dificultar, mas né, não é o Fritz. Mas a estratégia, a dinâmica do jogo é a mesma. É não vacilar no saque, porque se você é quebrado por um cara desse, dificilmente você pega ele de volta. Porque o sacador, quando ele quebra uma vez, ele vai sacando muito confiante, ele acelera muito o jogo. Segundo ponto, né? Que eu falei lá contra o Fritz também. Teve chance de quebra, tem que capitalizar. Se o cara te der o ace no breakpoint, paciência, mas tem que concentrar e ser letal quando tiver a chance. Ou seja, o João precisa melhorar no aproveitamento de breakpoints. Acho que o João não está aproveitando os breakpoints porque eu acho que ele está um pouco ansioso com essa questão de saber que ele não está aproveitando, de que ele está com índice baixo. Terceiro ponto do jogo, né? Estar preparado para jogar tie breaks, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista tático e emocional. Tem que saber que pode ser que esteja jogando muito bem e ainda assim o Jarry vai confirmar todos os games de saque dele e vai arrastar o jogo para o tie break. Então, tem que entrar atento e preparado, com uma estratégia de saber como tem que jogar contra o Jarry no tie break. O Jarry é o cara que vai encurtar o ponto, ele vai pro tudo ou nada. E num tie break, o sacador vai mais ainda pro tudo ou nada, porque se ele acha um ponto
no seu game, no seu saque, ele já tem meio caminho andado para ganhar o tie break. Então tem que interpretar essas nuances. Mas assim, do ponto de vista tático, tático cru mesmo, tático e técnico, né? Essas coisas não se separam. O mais importante para o João é achar uma maneira nos games de devolução de encontrar como alongar o ponto. Porque a chave do jogo, chave da vitória, vai ser o João conseguir escapar do saque e primeira bola do Jarry. Ou seja, o Jarry vai sacar e vai preparar o ponto para matar. Se o João conseguir escapar de perder o ponto já na primeira bola do Jarry, né, de tomar um winner ou de ser forçado a errar, se ele consegue esticar para fazer o Jarry bater mais uma bola, as chances dele de ganhar o ponto vão aumentar muito. Né? Quanto mais trocas o João conseguir, mais pontos ele vai ganhar, porque o Jarry não é um bom trocador, é lento, tem 2 metros de altura, é o cara que gosta de encurtar o ponto. Então, se o João consegue devolver uma, não tomar um winner, difícil de fazer, é fácil de falar, difícil de fazer. Consegue sobreviver a mais 2, aí ele toma conta do ponto. Se ele conseguir fazer isso em 2 games por set, né, ao longo do set, ele vai ter muita chance. E aí, né, não é assim, também é pressuposto, né, gente? Não é jogar qualquer bola pra lá, né? É movimentar o Jarry, é abaixar a bola com o slice, isso pensando nos games de saque do Jarry. E outra coisa, né? Não sei qual vai ser a estratégia do João para devolver o saque do Jarry. Se ele vai bloquear o saque, né, que é devolver com o slice, com o tapa, ou se ele vai bater. As duas opções são válidas. Não sei qual ele vai adotar, né? Talvez ele mude durante o jogo. Eu creio que se o Jarry não tiver vindo para a rede muito rápido, o tapão lá, o bloqueio, pode ser uma boa, porque vai abaixar a bola para o Jarry. O Jarry é bom de bater essas bolas baixas, mas mais no saibro do que na grama, né? Então, eu acho que é isso. Um jogo complicado, viu? Jogar com sacador na grama é sempre complicado. Sempre, né? A gente viu como foi contra o Fritz. E outra, Jarry, para mim, até agora, quem teve a melhor performance no torneio dos jogos que eu assisti. Ele é o cara que teve duas vitórias muito expressivas. Virou contra um top 10 e amassou um tenista promissor, que é o caso do Lerner Tien. Né? Não teve muitos jogos ainda, o Alcaraz jogou pouco, né? Não teve um desafio técnico na segunda rodada, o Djokovic também ainda está em. E o Sinner ainda estão no começo. Até agora, quem apresentou um tênis convincente, um tênis bom, melhor até agora foi o Jarry. Isso não quer dizer que ele é o melhor tenista da chave, longe disso. Mas é um cara que vai vir empolgado, que vai vir solto, que vai vir sedento pela vitória. Esse é um ponto. Então, eu acho que no frigir dos ovos, eu colocaria no favoritismo, sendo, eu falei isso na live, né? Sendo pessimista, 50-50 para cada lado. Pelo fato de já ser mais experiente, estar embalado, conhecer o caminho, jogar solto, né? Não precisando ter a responsabilidade da vitória, porque em tese o favoritismo é do João, né? Porque pelo ranking, pelo momento, etc. Mas eu acho que cenário mais pessimista, 50-50. Aí pensando no cenário de uma variação mais senso comum, 60-40, 55-35 para o João, sendo mais otimista. Eu acho que o João é levemente favorito a esse jogo, mas assim como não foi fácil contra o Brooksby, tende a não ser fácil contra o Jarry também. Eu não acho que vai ser jogo fácil. Eu acho que assim, mesmo que o João vença 3-0, vai ter tie break, né? Vai ter jogo apertado, vai ser um jogo difícil de assistir. Vocês se preparem, viu? O jogo para assistir contra sacador na grama não é muito legal, não. É só um ace, ace, ace. Vai ser pior que contra o Fritz, porque o Fritz ainda alonga os pontos. O Jarry não tem isso. Ele rifa a bola. Segunda bola, ele joga na tela, mas ele evita a troca. Ele vai para o risco total. E contra o Tien deu certo, porque ele esmagou o saque do Tien. É que o Tien, aquele americano canhoto, 19 anos, freguês do João, ele tem um saque que é uma senhora bem bondosa, né? É uma avó que cuida bem dos netos, né? Porque é um saquezinho muito leve. O Jarry massacrou o saque do Tien. Teve um set que eu acho que o Jarry não ganhou nem, que o Tien não ganhou nem ponto no segundo saque. Enfim, eu acho que é isso.